graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua saúde e também a sua fé. Nós estamos querendo conversar um pouco sobre um assunto que foi muito comentado nas redes sociais, também na internet, sobre pastores famosos que não guardam o sábado e não aceitam o sábado como dia de guarda e também enfatizam essa ideia de que a grande maioria dos cristãos não precisam mais guardar o sábado. E quando nós pegamos a palavra de Deus, a gente tem muita sabedoria e muita luz para termos resposta para essas perguntas. Afinal de contas, o sábado precisa ser guardado, sim ou não, Robson? Pastores, como foi dito, grandes pastores de renome, de vulto aí, né? Que arrasta multidões e que nas suas prédicas aí, cada palestra que dão é 20 mil reais cada um, 8 mil, 12 mil, 15 mil. Eles fazem as suas palestras e levam como ponto de doutrina a oposição ao sábado, né? Mas e a Bíblia, o que diz? Como diz a própria Escritura em Atos capítulo 5, verso 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eclesiastes 12, verso 13, diz que de tudo que se tem ouvido, o resumo é: tema a Deus e guarde todos os seus mandamentos. Porque isso é dever de todo homem, lá diz, não de todo judeu ou coisa semelhante. Então, assim, se nós formos examinar a Bíblia, livro por livro, começando no livro de Gênesis, nós vamos ver que Adão e Eva, antes do pecado, eles viviam em perfeita harmonia com a lei de Deus. Eles guardavam toda a lei de Deus, os 10 mandamentos. Que lei é essa? Mas não existiam os 10 mandamentos. Você pode pensar que não, mas sempre existiu, porque a lei de Deus é tão eterna quanto ele. O Salmo 119, verso 152, Davi diz: há muito que eu sei que todos os teus mandamentos são eternos, eles duram para sempre. E lá, quando Lúcifer transgrediu no céu, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 28, verso 16, diz que pecaste. E na definição bíblica, o que é pecado? Transgressão da lei de Deus, é a quebra da lei. Então, a lei é toda. Tiago 2, verso 10 diz: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, são 10 mandamentos, que é o resumo do caráter de Deus para toda a humanidade aqui, né? Muito bem. Tem 2 textos também, Robson, que para mim são muito significativos, que é Êxodo 31, 18, que diz que Deus escreveu a lei com o seu próprio dedo. Tem outra parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus ou só essa? Pois é, essa é uma boa pergunta. Tem outra parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus? E aí quando a gente para pensar, Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, no qual o sábado é o quarto desse mandamento, que diz que é para lembrar do sábado como santo, foi o próprio Deus que escreveu com o seu próprio dedo. E em Eclesiastes 3,14 diz assim, tudo o que Deus faz durará eternamente. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Para mim, só esses 2 textos é o suficiente para continuar guardando o sábado. Porque se foi Deus que escreveu, e Eclesiastes 3 está dizendo que tudo que Deus faz dura para sempre, aí a gente coloca Mateus 5, 17 a 19 junto com esses 2 textos, onde Jesus disse: não penseis que vim abrogar a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, e até que o céu e a terra passem. Então Jesus disse que enquanto o céu e a terra estiverem no mesmo lugar, as coisas continuam do mesmo jeito. Então todo dia quando você levantar da tua cama e olhar para o céu e ver que o céu é o mesmo, a lei continua sendo a mesma. Só que Jesus enfatizou no versículo 19, ele disse assim, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, ainda que seja o menor deles, e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Lá em Isaías capítulo 56, verso 6, diz: aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o santo nome do Senhor, sendo, observe, deste modo seus servos, sim, diz o texto, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e abraçarem a minha aliança. Por que a Bíblia usa esse termo de aliança? Se você voltar em Deuteronômio capítulo 4, verso 13, lá diz assim que Deus lhes deu a sua aliança, os 10 mandamentos.
Quando você vai em Oséias capítulo 6, verso 7, diz: Adão transgrediu, ele pecou, transgrediu, quebrou a minha aliança. O que é aliança? Os 10 mandamentos. E aí quando a gente vai para o grande apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7,12: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Em Romanos 3,31 ele diz: não podemos anular a lei pela fé, antes devemos confirmar a lei. E aí por diante nós vamos vendo que a palavra de Deus, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, tanto antes de Cristo como depois de Cristo, tem duas coisas que estão fundamentadas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Primeiro, todos os salvos são salvos por Cristo. Todos os salvos no Velho Testamento tinham uma fé embasada no Cristo que um dia viria morrer por eles. Você pode ver isso no livro de Jó, no capítulo 19, verso 25, quando Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Então você vê que a fé de Jó estava no Cristo, estava no Redentor. Ele não tinha uma fé baseada nas suas obras, como alguns pastores hoje dizem, que no Velho Testamento pessoas eram salvas pela lei. Isso é um absurdo pensar assim, porque senão lá no céu nós vamos ter uma encrenca danada. Um grupo de pessoas que se salvou pela lei e um grupo de pessoas que se salvou pela graça. Então, a primeira base que nós não podemos esquecer é que todos, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, são salvos pela graça. E segundo, a lei que foi estabelecida no Velho Testamento continua sendo válida hoje também no Novo Testamento. Tanto é que quando a gente lê Apocalipse 14, 12, eu acho interessante esse texto, Robson, porque lá diz assim, olha que texto que é bem assim didático. Jesus é muito didático, ele gosta de deixar as coisas claras. Lá está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mandamentos de Deus estão no Velho Testamento, aqueles mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo. E a fé em Jesus também está no Velho Testamento, porque o povo que viveu no Velho Testamento acreditavam. Lembra quando Cristo chegou no Rio de Jordão para ser batizado? O próprio João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eles aguardavam o Cordeiro de Deus. E Apocalipse 13, 8 fala o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, lá diz assim que pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então a graça já existia antes da fundação do mundo, mas ela entrou em vigor a partir do momento que Adão e Eva pecaram. É como um carro que você tem, e ele tem 5 pneus, ele tem os 4 de rodagem e tem o step. Quando que eu vou usar o step? Eu conheço pessoas que nunca usaram o step do seu carro. E quando que eu vou usar o step do meu carro? Quando o pneu furar numa viagem. Aí eu faço a substituição. Quando que a graça precisou entrar em vigor para ser utilizada? Já existia antes da fundação do mundo, mas entrou em vigor quando Adão pecou. E Gênesis 3, 21, Deus pegando a pele de animais fez vestimentas para Adão e Eva, representando a sua graça, a sua misericórdia. O mesmo que tem Apocalipse capítulo 19, verso 8, que os atos de justiça dos santos são linhos finos, vestiduras brancas, puras. É sempre Cristo, sempre a sua graça, o seu ato salvador que nos coloca essa graça à disposição. Não é o que nós fazemos, é sim o que ele fez por nós. Exatamente. E aí quando a gente vai para aquilo que os apóstolos ensinaram, você pega Atos 5:29, o apóstolo Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem estabeleceu o sábado como dia de guarda foi Deus. O domingo surgiu na história, a gente sabe muito bem disso, só não precisa nem ser muito religioso para saber disso. É só você conhecer um pouco de história que você vai ver que o domingo entrou no lugar do sábado pela mão humana. Isso não tem nenhuma base bíblica. Jesus nunca estabeleceu outro dia de guarda que não fosse o sábado. Nenhum dos apóstolos estabeleceram outro dia de guarda que não fosse o sábado. E aí a gente vai lá em Marcos, no capítulo 7, versos 7 até o 9, e Cristo disse assim, que em vão adoram ele aqueles que adoram com preceitos humanos. Jesus disse: me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, é a adoração que é feita com mandamentos humanos ou inventado pelos homens. Essa adoração não tem nenhuma valia, para Deus não tem valor nenhum. No Isaías 41, 24 diz assim: mas vós, sem Deus, sois menos do que nada. O homem sem Deus, não é que ele não é nada, ele é menos que o nada.
Porém, em Cristo, Romanos 8,37 diz, sois mais que vencedores. Não é que você é vencedor, é mais. Então, Cristo é a pedra de toque. Se você está sem Ele, você é menos que nada. Se você está com Ele, é mais que vencedor. Porém, se Jesus sentasse aí hoje, onde você se encontra? Quem sabe no seu sofá, na sua mesa de escritório ali, quem sabe no ônibus, e Ele dissesse assim para você, filho, você me ama? Uma entrevista a você e Jesus. O que você responderia para Ele? Eu acredito que você diria que sim. Sim, Senhor, eu te amo. E se Ele dissesse para você assim, então prove que você me ama. Mas que prova que o Senhor quer? Se você me ama, João capítulo 14, verso 15. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. E aí, o que você diria? Porque em João 15, 10 ele diz assim, olha, se você me ama mesmo, como eu amo meu Pai e guardei os seus mandamentos, se vocês guardarem, vocês vão permanecer em mim, assim como eu guardei do meu Pai e permaneço nele. Observa, percebe bem? Porém, Isaías 42, 21 diz assim, que quando Cristo viesse à Terra, a sua maior missão seria engrandecer a lei e torná-la gloriosa. E ele o fez com maestria, por isso que ele disse, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu vim enaltecer, eu vim engrandecer. A palavra ali é do grego pleromai. Ele veio aumentar o sentido e a importância da lei.